Veja agora tudo o que vai acontecer em Se Nos Deixam. Spoiler, resumos, chamadas e capítulos completos todos os dias aqui atualizado com exclusividades. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui em comentários e não se esquece de se inscrever, deixar sua opinião e se assistiu ao capítulo, deixe também sua opinião. E deixa também o seu like em nossos vídeos. E vamos agora para mais um capítulo de Se Nos Deixam. Na opinião de vocês, qual seria a melhor novela para substituir Se Nos Deixam? Calma, ainda não é reta final não, pelo menos não por enquanto, mas gostaria de saber qual seria a melhor novela, na sua opinião, para substituir então essa grande novela que está sendo no momento. Frase para hoje: seja paciente na tribulação, Romanos 12:12. Agora, sem mais delongas, vamos agora para os nossos abraços de hoje e também nos conta de onde você está nos acompanhando. Nossos abraços de hoje vai para Sueli Santos, Maria Balpino, para Josefina Donega Ramalho, que sempre está aqui nos acompanhando. Um grande abraço para vocês e continuem aqui ligadinhos aqui no canal para que eu possa mandar outros abraços para você. E eu esqueci também de comentar sobre o nome de Eugênia Santos. Ela é de Goiânia e nos acompanha. Ela tem 88 anos. Que linda, né? Então, vamos começar agora o nosso capítulo de hoje. Ainda sentada à mesa do café após aquele grande baque das fotos, Alice fica em silêncio, enquanto todos reagem em choque e desgosto ao seu relacionamento com Martin, que é um cara bem mais jovem. Acho que deve ter mais ou menos a mesma idade do filho dela, Gonçalo. Miranda quer vomitar. Eva não aguenta nem olhar para esse lixo de foto. Claro, fico surpresa porque é que ela não desmaiou. Yara tenta descobrir quem é esse homem. Ela não se lembra dele. Já Sérgio diz a ela que Martim é um jornalista bastante medíocre que trabalha em seu programa. O Shrek pergunta se Alice sabe como é doloroso para ele descobrir que sua esposa, mãe de seus filhos e mulher com quem ele compartilhou toda a vida, pode acabar com alguém assim. Que decepção! Alice, claro, não vai recuar e começa dizendo a Shrek como ele é sem vergonha e miserável. Ele não consegue entender como ela pode dizer isso a ele. Alice, vamos ele então ter que aturar ele, porque ele está com razão nesse momento. Em partes, claro, que agora já teve a separação, então ela pode sim recomeçar. Ele está com sua amante há 3 anos, rebate ela. Shrek pergunta: como o idiota que é, se isso é problema dele? Talvez ele esteja tendo problemas de demência. Alicia responde, claro, e pergunta se ele lembra que eles estão se divorciando. Ela está livre agora. Ela tem todo o direito de ter qualquer relacionamento que ela sinta, que está também com qualquer homem que ela também queira sentir-se perto. Ainda mais irritado, Shrek informa que ela não pode. Por quê? Porque ela ainda tem o sobrenome dele, que é o nome de seus filhos também. Alice então decide resolver o problema. Alice está sem dinheiro, mas ela vai até o cartório para poder resolver isso enquanto o processo de divórcio dá andamento. Ela tira então sua aliança de casamento e as devolve para ele junto com seu nome. Ela não tinha percebido como aquele nome Carranza assegurava. Isso tira o fôlego então das velas de Sérgio e de todas as outras à mesa. Mas Alice de repente está sorrindo. Tenho a sensação de que o apetite de todos foi embora, viu? Alice então responde, claro, e pergunta se ele lembra que eles estão se divorciando. E agora ela então vai jogar essa aliança fora, junto então com o nome dele, porque não vale a pena. Ela não sabia que estava presa pelo menos a isso, mas se esse é o problema, ela pode resolver agora de imediato, deixando todos boca aberta. Paulo dá sorte. Os policiais não o reconhecem e estão dizendo para ele seguir em frente porque ele não pode estar dormindo em um bairro residencial. Corra, Paulo, antes que acabe sua sorte. O oficial também o aconselha a tomar banho porque ele fede. Mujica está se apoiando em Karina e seu parceiro para encontrar Paulo, que com certeza planejou a fuga.
As ruas precisam ser cobertas com foto dele. Ele quer resultado se quiserem manter seus empregos. Eles saem e Mujica então está na beirada de sua mesa, acariciando um molde de gesso de uma caveira. Isso está prestes a ficar bizarro, viu? Sua comunhão com a caveira é interrompida por Fagundes. Alice se levanta da mesa e diz a Sérgio que, como ela causou todo o dano que quer causar, ele precisa sair. Ela precisa falar com seus filhos agora sobre sua nova vida. Ele salta para seus pés indignado. Ele quer saber quantas vezes ele esteve com ela. Então, ele tem a audácia ainda mais longe de perguntar quantos Martim Guerras existe em seus 30 anos de casamento. Ela dá um tapa nele e ele agarra seu pulso. Talvez devemos então perguntar quantas vezes ele agarrou Alice assim, ou pior, nesses 30 anos. Gonzalo dá um pulo e avisa Schweck sobre o que ele está dizendo para sua mãe. Sérgio tira a mão então desdenhosamente e a ameaça. Se ela não desistir de Martim, ele ficará com a custódia de Miranda, que ainda é de menor. Então, eles verão quem ela ama mais, seus filhos ou seu novo amante. Alice então aponta o caminho para a porta e o manda sair. Sérgio pede desculpas às suas filhas. Ela vai falar com Gonzalo. Ela pede desculpas também a Eva, que diz que não é ele quem deveria se desculpar. Isso empurra Alice para o limite e ela grita para ele sair. Muito calmamente, Sérgio lembra a ela que é sua casa que ele pagou com sua mão de obra. Acho que manter aquela casa e sair com 3 filhos não conta para nada. Depois dos insultos, somente assim ele então sai. Fernanda está contando sua triste história de terminar com uma jovem tendo então um amante. Mesmo que o sexo tenha sido espetacular, Fernanda diz que sentiu uma sensação de alívio porque a culpa nunca teria lhe dado paz. Enquanto ela faz a transição para Samuel, seu maior problema, Fernanda percebe que a mente de Carlota está em outro lugar. Carlota diz que foi um dia muito difícil e tenta retornar então o compromisso. Enquanto Mujica está bebendo copos de uísque em seu escritório, ele diz a Fagundes que, como não trabalha mais lá, ele não pode dar detalhes sobre as provas que eles têm contra Paulo. Ele terá que confiar nele na investigação. Fagundes diz que esse é o problema. Ele não confia nele. Condenar Paulo teria sérias consequências para ele. O verdadeiro assassino de seu filho ainda está solto nas ruas. Mujica então acha que Fagundes deve ter voltado para ser alcoólatra porque ele não está pensando com clareza, e Fagundes discorda. Mujica então o aconselha a seguir seu conselho pelos velhos tempos e deixá-lo lidar com isso. De volta à casa de Alice, ela está tentando falar com os filhos. Claro que Yara tem certeza de que Martim está fazendo a Alice de tola por causa de sua idade. E Yara então prova novamente que não é muito inteligente não, viu? Alice pergunta se Yara está assumindo que ninguém a achará atraente por causa de sua idade. Miranda diz que tudo bem se fosse um velho como ela, mas não como esse, que é um novo, é jovem ainda. E, por cima, nojento. Ela não ficaria envergonhada? Pergunta Miranda. A chorosa Alice diz que sim, mas está mais envergonhada porque seus próprios filhos só a veem como uma dona de casa abnegada, com um escravo para eles em suas rotinas e vidas, sem poder então ter alguém ao seu lado. Claro que Sérgio retocou sua vida e ninguém a questionou por isso, mas já elas estão questionando por sua idade. Yara revira os olhos então. Alice pergunta, enquanto isso, o que ela deve fazer? Se trancar em um armário? Ela é uma mulher e uma pessoa. Ela não é um ser humano, por acaso? Yara tem que concordar com isso, que sim, ela tem que viver uma vida assim. E com ela querendo começar uma nova vida, mas não consegue superar Martim sendo tão jovem. Alice diz que é difícil para eles e para ela também. Ela não saiu procurando nada, mas aconteceu. Gonzalo deixa claro que Alice pode contar com ele nesse novo relacionamento sim. Alice só pode dizer a eles que sua experiência com Martim foi agradável, saudável e muito respeitosa. Ela diz a eles que eles não têm ideia de quantos anos ela não se sente viva. Eles sabem o quão importante é realmente importar para alguém? Ela passou tanto tempo se sentindo como uma peça de mobília.
Então Miranda dá um pulo e diz que não aguenta mais ouvir coisas desagradáveis sobre Martim ou seu pai, e ela sai. Yara se levanta e diz que não conhece mais sua mãe. Então ela também sai. Gonzalo tem que ir, mas com conversar com sua mamãe mais tarde naquela mesma noite, ele concorda então. Alice fica em prantos com Eva, que pega sua aliança e ordena que ela as coloque de volta, porque elas têm que conversar. Quando Alice não resolve nem responde, Eva bate os anéis de volta na mesa. Julieta atualiza sua amiga sobre sua situação com Shrek. Ele foi para sua casa para contar a seus filhos tudo sobre sua mãe. Não haverá mais reconciliação após isso. Como ele está sendo levado para o trabalho, Sérgio não consegue tirar os olhos da foto de Alice e Martim. Ele diz a Emiliano que é um dos piores dias de sua vida. Eva sente a necessidade de compartilhar sua sabedoria com Alice. Ninguém pode calar a boca de Eva, viu? Eva diz que se ela queria se divertir com um garoto, ela não fez o possível para esconder isso. Alice explica que Martim é um homem, não um garoto. Eva diz a ela que ela cometeu a estupidez de pedir um divórcio, sendo seu e muito digno, e agora isso sai. Alice quer perder tudo em sua vida. Claro que Eva se refere mais ao dinheiro e não à família em si. Alice diz que é claro que não, ela não quer perder nada nem ninguém. Eva diz que antes de seu único papel era o de mãe abnegada. Acima de qualquer suspeita, aquele frio evoca a piedade de todos. Isso foi tão difícil você manter uma família? Então Alice pergunta: o que toda a pena do México faria por ela? Então Eva a lembra de sua reputação. O que ela vai fazer quando o garoto com quem ela está dormindo começar a falar? Alice diz a ela que não está dormindo com Martim. Eva não tem ideia em que palavra Alice está vivendo, mas aquele garoto a está usando. Então fala ela novamente. Alice diz que precisa ir, mas antes que ela vá, Eva tem que informá-la que uma mulher da idade dela não tem mais vida sexual. A única vida que ela tem é através de sua família e seus filhos, a qual ela deveria retornar urgentemente para Sérgio. Enquanto ela fala sobre Alice se beijando na rua, Alice já está farta de humilhá-la. Eva tem certeza de que aquele menino não quer Alice, mas está interessado no dinheiro dela, no sobrenome, para se tornar famoso às custas de Sérgio, que sim, ele é um homem famoso e apropriado para a idade de Alice, a quem já tem então 3 filhos. Um Martim exuberante chega ao trabalho. Ele diz a Ângelo que quer fazer um relatório de acompanhamento sobre a impunidade criminal que agora Paulo escapou. Ângelo diz a ele que escreva uma proposta e eles podem levá-lo a Sérgio. Ângelo percebe seu mau humor. Martim afirma que ninguém ou nada vai estragar seu dia. Quando Ângelo pergunta se o bom humor tem a ver com Alice, Martim convenientemente evita dar uma resposta. Nicole está então entregando a outra garota em um saco de maconha no corredor. Que estúpido, viu? Eles deveriam ter feito isso lá no banheiro. A outra garota não parece feliz com o que Nicole está pedindo para ela fazer, mas ela deve fazer e para ontem. Tenho certeza que vão tentar incriminar então a Miranda mais uma vez e dessa vez com provas, viu? Miranda confronta Nicole sobre ela chamá-la de usuária de drogas e uma briga física começa. A outra garota planta o pote na mochila de Miranda enquanto os outros alunos torcem pelos lutadores. Culebra as separa. Gonzalo está no trabalho e liga para a Lorena para dizer que a ama, novamente, e sente falta dela mesmo que ela não esteja retornando suas ligações. Ele sabe que fez a coisa errada. Ele quer ser um homem melhor por causa dela. Ele também fala que está muito arrependido. Ele está pedindo apenas uma nova chance. Ele precisa dela. Lorena ouve a mensagem. A diretora leva as 2 meninas para o escritório novamente e os alunos aplaudem a vitoriosa Nicole. Sabe a diretora surda e cega que ela nunca percebeu isso? Pois bem, Yara vai ver sua mãe se perguntando se seu novo relacionamento era o motivo pelo qual Alice queria ir correr com ela de manhã e foi até o salão de beleza. Seria para parecer ainda mais espetacular do que ela parece para seu antigo marido? Alice acha que já tiveram discussões suficientes para um dia.
Yara admite que acha que Alice tem o direito de fazer o que está fazendo. Ela gostaria de ser feliz por sua mãe, mas ela acha que sua mãe está sendo ridícula. Quanto mais jovem é Martin, que ela pergunta, 15, 16? Alice então diz que eles não crucificaram seu pai quando ele ficou com uma mulher mais jovem. Então quem se importa? Yara informa a ela que não funciona ao contrário e ela é sua mãe. A sociedade não tem problemas com um homem mais velho e mulheres mais jovens. Alice pode acreditar que Yara disse isso. Ela fica boquiaberta, pois está sempre falando e defendendo os direitos das mulheres, mas a condena. Hipócrita Yara diz que é porque Alice é sua mãe. Não é como se fossem 2 anos depois do divórcio e Alice tivesse encontrado alguém da mesma idade. Muito inconveniente esse comentário, mas Alice diz a Yara que não está lidando com a realidade porque as mães também têm uma vida e a vida pode surpreendê-las às vezes. Ângelo apresenta um artigo a Martin que eles podem usar para Sérgio. Sérgio diz a eles que eles não estão sabendo lidar com isso, pelo menos não por enquanto. Ele pergunta a Ângelo se ele realmente não sabia de nada. Ângelo pergunta sobre o quê. Sérgio usa as fotos para mostrar a ele porque eles não estão usando o artigo de Martin. Sérgio pergunta novamente se ele realmente não sabia de nada. Sérgio quer falar com Martin agora. Ângelo liga para ele do escritório de Sérgio. Martin não pode fazer isso, pelo menos não agora. Ângelo diz que não tem escolha. Martin se pergunta o que está acontecendo porque Ângelo está parecendo muito estranho. Alice diz a Yara que nunca foi procurar um homem para reafirmá-la como mulher. Martin acabou de acontecer e ele é um presente pelo qual ela é muito grata. Devido a ele, ao que ele sente, ela tem vontade de rir, viver e fazer coisas novas mesmo com sua idade muito avançada comparado com a dele. Yara tem que sorrir quando ouve tudo isso e pensa que Alice deve estar louca por ele. Alice sabe que deve ser difícil para seus filhos entenderem, mas aconteceu com ela e é algo muito lindo que ela quer viver. Alice então diz que quando Yara se apaixonar por alguém um dia, ela poderá dizer, igual mãe, a senhora estava certa. Yara então se pergunta se isso significa que Alice está se apaixonando por Martin. Alice não quer colocar um rótulo nisso necessariamente, mas ela com certeza quer viver isso e não se deixar intimidar pelo que seus filhos dizem, porque pode ser a única vantagem que ela recebe por ter 50 anos. Yara não quer. Não sei o que dizer porque Alice não é como ela era. Elas então se abraçam alegremente e Yara até que enfim atende e sai da sala porque entende um pouco o que sua mãe está sentindo porque ela também está se apaixonando por alguém que não é de sua classe social. A chamada então é de Paulo. Ele está ligando para ela do Ministério Público. Eles não o pegaram. Ele está planejando se entregar voluntariamente. Yara acha que essa é a melhor ideia. Eles podem ter algumas pausas para cooperar, pelo menos depois de uma fuga. Ele diz a ela que nunca planejou a fuga. Ela diz que eles terão que provar que ele é inocente. Paulo diz que talvez isso venha mais tarde porque Santos disse a ele que eles queriam matá-lo lá dentro. Isso perturba Yara quando ela pergunta como e quem. Ela sugere que eles esperem um pouco antes que eles se entreguem. Paulo resignado diz que não, ele tem que se entregar. Ele já teve o suficiente se condenando por toda a cidade. Ele só queria agradecê-la por ter lhe dado um pouco mais de esperança. Ele sonhou com um futuro que não tem mais, mas ela faz. Ele deseja-lhe o melhor, como sempre, para o seu novo. Yara diz a ele que ela não vai se casar. Ela cancelou o casamento. Paulo parece surpreso, mas não descontente. Ela pede que ele não se entregue, pelo menos não ainda. Ela quer vê-lo mais uma vez. Ela não quer que ela se meta em mais problemas. Ela diz a ele que a ama. Ele se separa debaixo do telefone pendurado quando ela o chama. Quando ele está prestes a entrar no prédio, ele se lembra de Yara dizendo a eles que eles tinham que certificar de que, quando ele se entregar, eles o fizeram com muito cuidado. Ele então tem uma montagem de flashes. Ele fica chateado e vê Fagundes saindo. Fagundes o vê. Paulo corre. Fagundes olha em volta, mas não alerta a multidão de policiais ao redor. Ele diz a ela que a ama. Eles se separam então debaixo do telefone quando tudo isso começa.
Moisés diz ao colega Jorge que está preocupado com Yara se envolvendo em algumas formas da fuga de Paulo. Parece que ele vai tentar incriminá-la aqui. Ele precisa saber o que está acontecendo entre eles. Moisés vai ligar para um amigo para ver se consegue rastrear as ligações de Yara. Jorge diz a ele que isso é ilegal. Moisés não vê problema dadas as circunstâncias. Alice liga para Martim, mas ele não consegue atender porque está a caminho do escritório de Sérgio. Martim chega e, depois de ver as expressões no rosto de Sérgio e de Ângelo, ele pergunta quem morreu. Ângelo sai. Sérgio pergunta a Martim se ele já fez sexo com sua mulher. Martim se faz de bobo e diz que nunca tentaria nada com Julieta. Sérgio diz que sabe exatamente de quem ele está falando. Ele joga então o ator nele e joga também um envelope com as fotos lá. Martim olha para eles enquanto Sérgio se aproxima dele para ver sua melhor reação. Martim, de repente, parece sério. Sérgio pergunta se Martim acabou de brincar. Martim então informa a Sérgio que Alice está então em processo de divórcio e tem todo o direito de reconstruir sua vida. Sérgio pergunta novamente se ele já fez amor com ela. Martim se pergunta por que ele está obcecado com essa pergunta, mas finalmente diz a ele que nada aconteceu. Sérgio quer Julieta por 3 anos e meio e agora não quer deixar sua esposa viver, sua ex-esposa viver um romance. Martim fica bravo e diz a Sérgio que não tem vergonha de fazer essas perguntas. Sérgio acha que Martim trata de vergonha sendo o oportunista que é. Ele também conta que Martim quer tirar vantagem de Alice depois do divórcio. Dinheiro ou está querendo machucá-lo? Se referindo a Sérgio. Martim o chama de egoísta com um ego ferido que não tem nenhum respeito por sua ex-esposa. Sérgio o demite na hora e pede para que saia imediatamente então da empresa. Quando Fábio chega para pedir para que eles diminuam o tom, Martim diz a Sérgio que Alice é mulher demais para ele lidar. Esse foi então um blong muito bom. Sérgio diz a Fábio que nem ele, nem Tamayo podem fazê-lo pegar Martim de volta. Martim diz a Fábio que gostaria de dizer que foi um prazer trabalhar nesta rede, mas isso seria mentira. Ele acrescenta que você não pode respeitar o nome do show de Sérgio. Depois que ele sai, Fábio pergunta a Sérgio o que está acontecendo. O plano de Nicole funciona quando Miranda diz ao diretor que ela não tem drogas e nada a esconder para ele para revistar em sua bolsa. A diretora então encontra o saco de maconha. Alice está então desabafando com Fernanda sobre os eventos de amanhã. Fernanda diz a Eva que deve estar delirando. Alice diz que não, sua mãe é uma má pessoa. Yara parecia então horrorizada. Ela diz que Gonzalo foi o mais compreensivo de todos, como sempre. Ela está especialmente preocupada com Miranda, que está tão confusa e vulnerável quanto ela. Nesse exato momento, o telefone de Alice toca. É a escola de Miranda, dizendo que elas encontraram então drogas na mochila de Miranda. Até Fernanda tem que pular com essa notícia porque ninguém esperava. Quando ele a vê no corredor, Culebra tenta fazer Nicole contar a ela o que aconteceu com Miranda. Ela diz que não está se divertindo porque encontraram drogas em sua mochila. Culebra agir e pergunta o quê? Culebra diz que não acredita nela. Nicole então pergunta se ele não vai acreditar nela mesmo com provas. Ângelo dá a Martim a velha conversa. Eu avisei, dizendo que ele disse a ele tudo que poderia acabar mal. Martim está de bom humor e discorda. Saiu bem. Ele e Alice estão juntos, é o suficiente para ele. Ele não perdeu um peso e nunca mais precisa ver Sérgio. Eles então brincam. Martim agora vai fazer uma atividade clássica em sua vida, procurar um emprego. Martim também agradece ao amigo por ajudá-lo quando precisou, mas o abraça. Martim se despede de todos e diz a eles para então, apesar daquele cara de Carranza, eles têm que continuar para sempre com a verdadeira amizade lá pra frente.
Esse foi o capítulo de Se Nos Deixam. Ficou alguma dúvida? Tem alguma curiosidade ou sugestão? É só deixar aqui em comentários. Muito obrigada por sua audiência. Não sai daí. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações e continua ligadinho conosco.